Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar, webcast semanal aqui da plataforma Mercado e Consumo. Mercado e Consumo que você acompanha diariamente com notícias sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br, redes sociais, YouTube, Spotify e outros agregadores de podcast, enfim, onde você quiser saber sobre varejo e consumo no Brasil e no mundo, nós estamos levando notícia para você. Eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da plataforma. Aqui ao meu lado hoje, Gustavo Groman, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo ótimo, Ana. Obrigado pelo convite de estar novamente aqui como co-host desse webcast e podcast. É sempre um prazer e bora varejar. Bora lá. A gente vai falar hoje de um tema bastante popular, digamos assim, entre os consumidores do Brasil, né? Entre os nossos ouvintes, com certeza, e no varejo também, que é o parcelamento de compras. Parcelamento de compras está incorporado no dia a dia do brasileiro. Dados da Serasa mostram que 7 em cada 10 brasileiros costumam parcelar as compras. 7 em cada 10, é muita coisa, né? O principal motivo é o fato de as pessoas não terem o valor cheio na conta para pagar à vista. Além disso, 24% dos consumidores, ainda segundo essa pesquisa da Serasa, dizem pagar parcelado para conseguir comprar mais coisas. E 23% dizem que preferem pagar valores diluídos ao longo do tempo. O problema é que, muitas vezes, muita gente acaba acumulando dívidas. E aí a gente vai falar, nesse papo aqui hoje, mais adiante, sobre uma questão levantada pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que disse que encaminharia uma proposta para acabar com o rotativo do cartão de crédito e frear o parcelamento sem juros no longo prazo. Uma das principais preocupações dele, pelo menos, segundo ele, é que ele acha que o fim das compras parceladas poderia reduzir... ele acha que o fim das compras parceladas poderia acarretar na queda dos juros cobrados dos consumidores quando eles usam o rotativo. Mas, para o varejo, a questão é outra. Isso poderia reduzir o poder de compra das pessoas, porque muitas pessoas, como a gente mostrou aqui pelos dados da Serasa, contam com o parcelamento para fazer suas compras aí no dia a dia, né? E especialmente se a gente está falando de produtos de maior valor, como eletroeletrônicos, eletrodomésticos, por exemplo. Enfim, vamos falar de tudo isso aqui, o que é polêmico, o que não é, o que o varejo acha, o que os bancos acham, o que o Banco Central acha, nesse bate-papo. E para falar sobre esses assuntos, recebemos 2 convidados hoje. Um é o Henrique Weaver, CEO da Pagaleve. Bem-vindo, Henrique. Obrigado. Tudo bom? Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio, Federação de Comércio de São Paulo. Tudo bem, Fábio? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigada aos dois. Como eu disse, temos temas polêmicos a tratar aqui em breve, né? Mas, inicialmente, queria que vocês se apresentassem para os nossos espectadores, ouvintes, enfim, quem estiver acompanhando a gente por vídeo ou áudio. Henrique, quem é o Henrique? O que é a Pagaleve? Desde quando existe? O que vocês fazem? Legal. Bom, de histórico profissional, trabalhei na Coca-Cola e na McKinsey por alguns anos. Depois entrei em mundo de startup. Fui diretor da Uber, então lancei Uber para um monte de estados e cidades pelo Brasil. Fui CEO da Oyo, não sei se vocês conhecem a Oyo, uma plataforma de hotelaria indiana. A gente começou há uns 3, 4 anos atrás, éramos a maior rede de hotéis do Brasil. E fundei a Pagaleve tem mais ou menos 2 anos e meio. E rapidamente um pouco sobre a Pagaleve, a gente tem uma plataforma de o que chama lá fora de Buy Now, Pay Later, que é o parcelamento de uma forma moderna, né? Como se fosse um novo crediário. A gente nem chama de crediário porque é diferente de tudo que tinha no Brasil já. A tese que a gente tem, né, e que vem funcionando muito bem é que hoje, se você quer fazer uma compra parcelada, as únicas opções que você tem, basicamente, são as opções do cartão de crédito. Então, se você não tem um cartão de crédito na mão e entra numa loja, num shopping center ou num site, você não vai conseguir parcelar em 99% das situações de compra. Então, a gente ajuda as pessoas e os varejistas a conseguir oferecer e fazer parcelamento para dezenas de milhões de pessoas que estão hoje mal atendidas pelas ofertas atuais do cartão. O leve tem tudo a ver, então, com a forma de crédito que vocês estão oferecendo, né? Não é por acaso o paga leve, né? Sem juros. É tudo muito fácil, né? Não tem letra pequena, não tem juros. É tudo muito pró-consumidor, que é o que é bem diferente do que a gente tem visto por aí pelo mercado. Certo. Fábio Pina, a gente estava até falando aqui fora do ar, já falei com o Fábio Pina inúmeras vezes, incontáveis vezes durante a minha carreira como jornalista, cobrindo essa área de economia, mas se apresenta um pouco para quem ainda não te conhece. Fábio, tua carreira e tua jornada aí na FEComércio. Vou falar da minha jornada na FEComércio. São 25 anos de FEComércio, assessor econômico. A gente acaba se especializando em varejo, comércio de bens, serviços e até de turismo. Então, serviços e varejo, eu e a minha equipe acabamos nos especializando. E a FEComércio é uma entidade que ela é uma entidade de representação.
em duas vertentes. Uma formal, né, na parte sindical, quem representa formalmente, oficialmente, no estado de São Paulo, setor de comércio, serviços e turismo, é a FEComércio. Né? Mas ela também é uma entidade de representação aberta, né, a qualquer outro setor, seja da indústria, da agricultura, em qualquer outro setor, e nesse aspecto a gente converte essa representação em advocacy, né? Advogar pelos interesses do empresário, do livre mercado e do fomento da atividade econômica do Brasil, né? A gente está restrito formalmente a São Paulo, né, nesses setores, quando eu falo de representação até sindical, mas a gente não é restrito nem por região, nem por setor, quando a gente fala de uma representação voluntária, né? Quem quiser se aproximar. Eu diria que nos dois casos a federação é uma das maiores do Brasil, em termos de representação. Então, quem quiser nos conhecer, a federação está absolutamente aberta, com toda a equipe, tem econômico, jurídico, de comunicação, é uma equipe bastante ampla. Sim, muito bom, um trabalho realmente muito amplo aí, né? Bom, vamos começar falando dessa história de parcelamento. Como a gente comentou aqui, os brasileiros têm por hábito, né, parcelar suas compras. É algo quase cultural. Essa pesquisa da Serasa mostra algo interessante, que às vezes a pessoa parcela para poder comprar ao mesmo tempo várias coisas, né? Ou parcela porque simplesmente não tem o dinheiro para pagar tudo à vista, né? Não, a pesquisa mostra que 7 de 10, né? 7 de 10 pessoas, isso, costumam parcelar as compras. Você compra parcelado? Olha, eu não compro parcelado, Não geralmente compra parcelado? não. Eu compro. Já comprei Fábio? muito. Compro, claro. Henrique? Compro. Então, no ranking, no... 75. Tá vendo? Olha aí, três de Tá cada. valendo aí, exato. Eu já comprei muito parcelado, depois eu perdi um pouco esse hábito. Bateu com... Se bem não que... foi combinado, hein, gente? É verdade. Se bem que quando fala aqui, por exemplo, de eletrodoméstico, eletromóvel, sei lá, aí... Você não parcela nem sem juros? Alto valor. Não costumo. Quando vai na loja, a pessoa fala assim, você quer parcelar em 3 vezes? Você fala, Geralmente não. Geralmente não. Eu tinha muito esse hábito. Parei um pouco, assim, na verdade. Virou hábito, digamos assim. Eu não parcelo. Eu tenho um limite Mas de hábito, acho que é parcelamento. muito hábito, né? próprio. Limite Esse é o de ideal. parcelamento, né? Esse é o ideal. Então eu parcelo ali naquele limite, chegou naquele limite, não tem compra parcelada. A hora que acaba alguma parcela, né? Aí você... É um limite próprio, é um controle. O único risco que existe nisso é a perda de controle do... Foi nisso que eu incorri e por isso que eu parei Não. de fazer Mas no passado. Mas é pessoal, é uma Exato, decisão que eu acho que é exato. como tem que ser. Mas as Exato. decisões de mercado, quer dizer, a gente tem que confiar no indivíduo para tomar suas decisões. Exato. Né? É claro que quando o mercado está em risco, o Banco Central tem um papel sistêmico. Não é o caso do parcelamento sem juros. E aí os três motivos da Serasa são o mesmo. Seja porque eu vou comprar mais ou porque eu não tenho valor à vista. Bom, dá na mesma, no final das contas. E eu tenho um motivo adicional, porque quando eu não tenho desconto em compra à vista, ou eu rasgo meu diploma de economista ou eu parcelo. Porque se eu não tenho desconto, eu pego aquele... Em tese, eu posso pegar o que sobrou, invisto em alguma coisinha e eu tiro. Claro que é quase anedótico isso, mas é importante frisar que a decisão de como vai ser feita a venda é do varejo. Por que ele faz à vista mais barato, mais caro, a prazo mais caro, mais barato? Isso não interessa. Se o cara quer vender à vista mais caro, isso é um problema dele. Sim. É uma estratégia de venda. Né? E o consumidor não pode ser tratado como hipossuficiente. Né? Você teve problema e falou, eu não faço mais. Você tem um limite próprio. Eu tenho uma planilha, eu vou calculando para você não se surpreender no final do mês. Falar assim, nossa senhora, esqueci daquelas compras. É isso. Exato, Olha o que eu fiz aqui. Já adiantamos o assunto que eu ia deixar para o segundo bloco, então vamos começar por ele, né? Que é essa discussão justamente aí do Banco Central, não do Banco Central, mas, enfim, trazida à tona, né, pelo presidente do Banco Central, sobre o fim das compras parceladas sem juros no cartão. E Fábio, eu queria que você começasse complementando sobre isso, já que você está falando até de regulação, né? O que você acha dessa regulação e até que ponto ela é boa para o consumidor ou não? Eu não vi a regulação falar efetivamente do parcelamento sem juros. Eu acho que essa história começa com uma declaração que vem lá do Banco Central, não só do presidente, mas do Banco Central, do Roberto Campos Neto, que está fazendo um brilhante trabalho. Mas essa declaração vem no meio do caminho, algumas pessoas pegaram a declaração e falaram, mas é que acontece que o juro elevado do rotativo tem a ver com o parcelamento sem juros. Não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra. Pois é, explica o que eles querem, o que teria, segundo eles, e por que não tem. Não consigo explicar porque não há nenhuma correlação entre o cartão, o rotativo e o parcelamento sem juros. Até porque, quando eu tenho uma maquininha, eu sou um lojista, eu posso oferecer para você parcelar com juros, parcelar sem juros, e o meu acordo para trás seja com
com um banco, seja com uma financeira, seja com o proprietário da maquininha, né, com o credenciador, não interessa qual é esse acordo, eu tenho um acordo para trás que vai ter ou não vai ter juros, o volume não interessa. Então, essa é uma estratégia que fica para trás do que o consumidor vê, né? O rotativo é uma outra coisa. Quem está dando crédito aí é o banco. É o banco, né? Porque ele é o responsável pelo crédito na sua tarjeta lá de crédito, ele vai dar o crédito. Isso poderia incorrer em algum risco? Sim, porque eu vou fazendo muitos parcelamentos, como a taxa de juros é de 400 e poucos % ao ano, eu poderia, em tese, fazer com que o consumidor não conseguisse pagar. E uma visão, vou fazer uma visão assim, no limite. Eu olho para o banco, olho para o consumidor e falo assim, eu vou salvar vocês dois, porque vocês não estão entendendo o risco que está correndo. Em algum momento você vai ficar inadimplente e ele vai quebrar. Então, quando eu vejo um risco sistêmico, eu vou lá e faço uma intervenção no mercado. Isso é absolutamente legítimo do Banco Central. Eu não sei se é isso que está acontecendo. Mas lá na gestão do Ilan Goldfein foi feita uma modificação bastante interessante, que é o seguinte, você quer continuar dando crédito para ela? Depois de um número, na realidade era 3 vezes que você usou o rotativo sem pagar o integral, você é obrigado ou a colocá-la como devedora duvidosa, e isso tem um efeito sobre o seu balanço do banco, né, vai reduzir o seu ativo, ou então fornecer para ela um outro crediário, porque ou você acredita que você está cobrando demais e ela não tem risco, então em vez dos 400 eu vou cobrar uma taxa módica de 100% ao ano, alguma coisa assim, ou então fala, não, se você está cobrando isso é que você já na terceira, quarta rodada, você não acredita que ela vai pagar, então pode colocá-la como devedora duvidosa. Eu acho isso um sistema de mercado, que não é a intervenção. Existe uma intervenção do Banco Central, existe uma regulação, não dá para a gente ser inocente, mas já que o Banco Central vai olhar um risco sistêmico e não fazer nada, mas isso é uma intervenção bastante razoável. Precisa ser comprovado esse risco. Agora, você começar a controlar como é quem parcela, quem não parcela, qual taxa de juros, eu não gosto nem da ideia de tabelar juros, inclusive no rotativo, né? Se você acha que tem um risco sistêmico, haja dentro do mercado e crie essas regras. Tabelar juro, porque se eu tabelo o juro do rotativo, o próximo passo é eu tabelar preço. No varejo, qual é a diferença? Eu não vejo isso com bons olhos. Isso foi em 2017, né? Se não me engano. Isso, 2017. Comentou, né? Isso. Demorou muito até para acontecer alguma coisa. Sim. E aí decidiram fazer dessa forma. O que eu tenho de informação é que eles não estão controlando adequadamente isso e não está tendo exatamente esse... funcionar, eu não sei. Se você não está aplicando a regra, nem dá para saber se a regra funciona. Mas eu não tenho certeza disso. Agora, eu acho que a regra é boa. Se eu começo a olhar que a taxa de juros é muito elevada e eu estou praticando em alguém que fala, esse cara, eu estou praticando essa taxa porque ele não vai pagar, eu acho que é razoável a gente não deixar os dois correrem risco. Você como consumidora e quebrar, né? Aqui no Brasil não tem o Chapter 11, né? O capítulo 11 lá, que é a pessoa física quebrar. Não tem essa figura. Mas a pessoa física acaba quebrando, entre aspas. E ela quebrando, quebra o banco, né? Eu estou falando isso no limite. Então, eu acho razoável a regulação do Banco Central olhar para isso. Não é o que acontece no parcelamento sem juros. É totalmente diferente. Tem um argumento dos bancos nessa discussão de que o parcelamento sem juros tem um risco de inadimplência, né? Não, tem um percentual comprovado de inadimplência maior do que o parcelamento com juros, né? Então, ponto dele. E na minha visão, isso é uma moeda de troca, né? Então, eles estão colocando isso para conseguir concordar em uma redução módica ali das taxas de juros. Mas né? Quem faz o parcelamento? Mas esse é o ponto. Mas tem um ponto que é quase como se fosse um dilema do prisioneiro, sabe? Aquele que se eu mexer na minha taxa e o meu concorrente não mexer, eu né, não tô bem ali. Então, não pode um banco sozinho baixar. Então, o argumento deles, né, no meu entendimento, de ter isso via canetada do Banco Central é para conseguir não ter esse efeito do dilema do prisioneiro, porque ele vai ser na força baixado ou limitado o número de parcelas. O que eu entendo que tem um argumento por trás ali. O argumento para mim é só comercial, dos bancos. 7 em cada 10 pessoas faz algum tipo de parcelamento. Vamos falar só do parcelamento sem juros, porque quando eu vou comprar um carro, a esmagadora maioria vai parcelar de alguma forma, bens de alto valor, etc. Mas vou pegar o parcelamento sem juros. Isso foi pegando moda. Existem números para todos os gostos, mas uma boa quantidade dos brasileiros faz compras, né, parcelando sem juros. Compras você diz de... No dia a dia. No dia a dia. Eles parcelam de 2, 3, 6 vezes, sem juros. O que acontece é que algumas estimativas dizem que 50% do varejo, do volume de vendas do varejo, é feito em parcelamento sem juros. Esse é um mercado, é um enorme mercado para os bancos deixarem passar de graça.
Sim. Então, eu acho que eu vou ser espremido de um lado, talvez seja espremido de um lado com uma regulação sobre o rotativo, e eu falo, mas eu quero uma beirada daquele outro negócio. Eu acho que se confundiu as coisas propositalmente, e as pessoas eles sabem que não é a mesma coisa, mas eu também quero uma beirada daqueles 50% de venda no varejo, que não sou eu que estou financiando. Né? Até porque se eles achassem que a taxa de risco é maior ainda no parcelamento sem juros, eles não estariam querendo essa beirada, porque eles estariam olhando para o lojista como um futuro quebrado em breve. Não é isso que eu vejo. O que eu vejo é que esse é um arranjo da sociedade que está funcionando, não sem problemas, como tudo na sociedade, mas olha, eu vou ser espremido de um lado, eu estou achando, aproveitei o momento para eu quero uma brecha nesse negócio aqui. Eu quero participar desse parcelamento sem juros. Você acha que isso está acontecendo, Henrique, também? Eu acho que sim, é uma brecha para rediscutir, tentar ganhar um pouquinho mais de um lado ou do outro, né? Os adquirentes do outro lado, eles têm uma dependência altíssima, né, da receita de antecipação de recebíveis, então se você diminui um mês de parcela, você já impacta enormemente na receita dos adquirentes. Então tem várias forças ali, né? Banco emissor, o adquirente, o varejista e o consumidor, no fim das contas, que é quem menos tem poder, né? Voz, total, exato, porque o consumidor não está nessa discussão, né? Aliás, vamos pedir uma nota depois para a Febraban para ver o que a Febraban tem a dizer sobre esse tema, porque eles estão se pronunciando também, né? E esse esquema de parcelamento sem juros, que até você comparou com o Buy Now Pay Later lá de fora, né? Isso. Qual que é a diferença do brasileiro, do esquema brasileiro, do sistema brasileiro, digamos assim? Bom, lá fora, você olha para as grandes empresas de Buy Now Pay Later, Klarna, Afterpay, Zip, eles começaram em países onde não tinha parcelamento de quase nenhum tipo, né? Então foi uma grande novidade conseguir parcelar as compras. O que a gente puxou para o Brasil, né? Inclusive o nosso cofundador, ele era um dos fundadores da Zip, que é um dos grandes unicórnios. A grande diferença no Brasil é a tecnologia e o processo, né? Hoje, como eu falei, se você quer parcelar alguma coisa, até pouco tempo atrás, em qualquer lugar, você tem que usar o cartão de crédito. Só que o cartão deixa um monte de gente mal atendida, né? Fica mal atendido. Quem não tem cartão, que é 38% da população brasileira adulta não tem cartão de crédito, segundo o Morgan Stanley. Fica de fora quem tem poder de compra acima do limite de crédito. Então, a pessoa consegue honrar o pagamento, mas ela bate no limite do cartão. E isso aconteceu com a minha esposa, assim, para ter uma noção. Então isso acontece bastante, né? Você ter o poder de compra e não conseguir honrar. E acontece também com quem não gosta de usar cartão por causa de controle, por causa de medo dos juros de 400% e tal. Exato. Então, o Buy Now Pay Later no Brasil, que basicamente a gente trouxe para cá, é você conseguir fazer todo o processo de viabilizar parcelamento sem cartão de crédito e de uma forma extremamente rápida e sem complicações. A diferença do crediário, né? O crediário é um modelo que existe há 30 anos no Brasil, mas ele nunca decolou, né? O crediário representa 0,01% dos varejos, né? Você fala, quem oferece crediário aqui? É uma ínfima parte dos varejistas. Ele não é escalável do jeito que ele é, porque ele depende da loja, tem uma área de crédito e tal, então ele não funciona de forma geral. E o crediário ele tem baixa aprovação, né, dos pedidos, ele tem uma complexidade alta, né, você tem que às vezes botar sua selfie, botar um monte de coisa, e tem juros altos também. Então, o Buy Now Pay Later da forma que a gente faz é a gente conseguir ter um processo de parcelamento sem cartão de crédito de uma forma extremamente rápida. O nosso processo dura 3 segundos para aprovar. E de uma forma que tenha altas taxas de aprovação. Tá? Essa é a diferença em relação a tudo que existe ou que existia até então no Brasil. E isso junto com os varejistas? Junto com o varejista. A gente tem uma perna que é quase como se fosse de adquirente. Não é adquirente, mas a gente tem uma perna de credenciamento. Então, a gente tem um time comercial grande, de mais de 40 pessoas. Somos 110 pessoas no total na PagaLeve. Mas a gente fecha contrato varejista a varejista. Então, no começo do ano passado, para ter uma ideia de números, eram 30 marcas que já tinham assinado contrato com a gente, desde grandes marcas como a Reserva até marcas menores. Hoje a gente está com mais de 3 mil marcas que têm contrato com a gente. Então a gente teve um crescimento super expressivo no último ano e meio. E justamente pelo fato de que a gente agrega muito valor para o varejista, né? No fim das contas, a gente faz o varejista ganhar mais dinheiro com a gente do que sem a gente, porque tem venda adicional, né? Tem um delta ali que não tinha antes. E de uma forma sustentável para a cadeia como um todo. Não tem juros para o consumidor, o varejista vende mais e ganha mais dinheiro. E, Fábio, qual que seria o impacto para o varejo se isso for adiante?
Se isso o que for dentro, o Buy Now Pay Later, bem-vindo. Bem-vindo, mas o mercado é uma maravilha, porque tem dinheiro na mesa, todo mundo quer, e se deixar no mercado, soluções melhores, concorrem mais, é bom para o varejo, que nós vamos ter mais um player oferecendo alguma coisa ou melhor. Se não for melhor, alguém vai entrar no lugar dele e vai fazer essa gestão. Se passar para o varejo, nós vamos ter um problema seríssimo, né? Porque, na realidade, primeiro, você tinha um instrumento muito pouco eficiente em relação ao que tem hoje, que era o cheque pré-datado. Por que ele é pouco eficiente? Por causa que eu podia assustar, tinha risco, não tinha uma avaliação de crédito tão bom. O que ele está falando, de uma certa forma, é que tanto adquirentes como empresas como o Paga Leve, essas empresas já têm uma estrutura de análise de crédito, elas bebem numa fonte muito grande que dilui risco, então eles podem fazer um serviço que eu não recomendo para o varejista comum. Muitos se ferrarem por isso que não tem tanto crediário, porque exige, isso é um know-how, isto é algo. Monte um banco, monte uma financeira, monte uma empresa especializada nisso, do teu bolso, monta, seja acionista, tal, mas o varejo é uma coisa, financiamento do varejo é um outro bicho. Então eu tinha um instrumento pouco razoável, que era o cheque pré-datado. O parcelamento substitui com muitas vantagens para os dois lados, né? Facilidade para o consumidor, como ele mesmo falou, aprovar rápido, etc. Ele já está meio pré-aprovado até, né? Mas existem outros instrumentos que aprovam rápido. Para o lojista, é segurança. Não só segurança, ele também pode pegar os recebíveis, que ele já paga, mesmo que ele não antecipe os recebíveis, não, o famoso crédito fumaça, mesmo que ele não antecipe os recebíveis, ele já vai pagar uma taxa de juro ou de administração daquela brincadeira que ele fez, entre vender para você leva o copo e vai me pagar daqui a 30, 60 e 90 dias. Alguém está financiando essa brincadeira e está ali por trás. E se eu precisar ainda pegar todo esse dinheiro no dia zero, eu vou falar, olha, eu tenho R$100 para receber, quanto você me antecipa? X, 95, R$90. Então eu tenho flexibilidade para o varejo, para o consumidor, para o varejista. Ele tem que saber fazer contas para ver qual é a melhor solução para ele. Mas ele também consegue, de certa forma, fazer política de vendas com isso. Então, tirar esse instrumento vai trazer muita dor de cabeça para o consumidor e vai reduzir as hipóteses de trabalho do varejista como sua estratégia de venda, né? Eu acho muito pouco razoável, uma intervenção indevida. Vocês estavam comentando do varejo, o varejo que faz isso e talvez consegue fazer bem é o varejo que realmente criou seus próprios braços financeiros, né? O grande varejista que criou uma empresa e muitos deles não tiveram sucesso, né? Nós não precisamos falar marcas aqui, não é trivial crédito, não é uma coisa trivial. Sim. Eu tenho que diluir risco, tem uma série de coisas que eu tenho que pensar, né? E analisar crédito não é uma coisa trivial nem para grandes varejistas, muitos deles já ficaram no passado. Né, lojas que sumiram porque faziam em grande medida, começaram a ganhar em tese, contabilmente, mais no financeiro que no operacional, abandonaram o foco no operacional e não foram tão bem na prática. Quando a inadimplência veio, não contava com isso, mas isso faz parte do jogo também. Se da noite para o dia acabasse o parcelamento para o cartão, acho que iam ter dois efeitos muito importantes. Primeiro, os varejistas iam começar a dar algum tipo de crédito e facilidade para os consumidores, mas não ia suprir nem de perto o vácuo que o cartão ia deixar. Segundo efeito ia ter um risco enorme passado para o varejista em um negócio que não é o core business dele, como você falou. Sim. Então ia ter um efeito muito difícil para os varejistas de ter que lidar com crédito, que é uma coisa que eles não sabem fazer. Então, na minha opinião, essa discussão de que vai acabar com o parcelamento é extremamente improvável. Não vai acontecer. Né? O que eu acho que deve acontecer, minha opinião pessoal, é que vai ter uma negociação entre um lado e outro, vai baixar a taxa, vai ter um teto de taxa de juros no rotativo que vai ser 1, 2, 3 pontos abaixo do que é hoje, em troca de ter um máximo de parcelas que é um pouquinho abaixo também do que é hoje. Acho que deve chegar no meio do caminho, que eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom vai ser meio que uma pequena vitória pro banco emissor, porque não vai ser, ele tem um pouquinho de redução de risco, apesar de ter um pouco menos de juros. Pro consumidor fica ali ok, pro varejista não tem muita diminuição do que ele oferece, então vai chegar no meio do caminho. Acho muito improvável da forma como está a passar. Porque o crédito para varejista, como vocês comentaram, né, é a possibilidade de você ter um cliente que não faria compra com você, provavelmente, né, e consegue fazer por ter crédito,
é você ter uma compra adicional, eventualmente, né? Também naquela loja, enfim. Para o varejo também é algo que já está posto, né? Como parte do negócio ali que ele está oferecendo, certo? Seja ele oferecendo diretamente ou não o crédito, né? Se não está quebrado, não conserte. Eu não vejo onde que esse sistema... A gente pode até discordar, podia ser melhor, podia... Sim, né? sim. Mas o que isso está interferindo, que externalidade negativa está gerando para outros? Agora, claro, isso é um baita mercado e tem gente querendo fazer parte do mercado. Monte suas empresas para fazer parte desse mercado, monte uma loja ou alguém que é um adquirente que possa ajudar o varejista a vender e fazer sua estratégia de venda. Simples como isso. Voltando àquela regulação de 2017, ela foi feita para baixar os juros rotativos, certo? Pelo menos era essa a ideia, era o impacto que ela deveria ter? Eu acho que não é bem para baixar o juro do rotativo. Um efeito esperado seria esse, mas era para dizer o seguinte: se você está cobrando no rotativo uma taxa enorme, tem gente ali que você acha que não vai pagar, que é normalmente o que acontece, quer dizer, isso acontece no mercado de uma forma geral, né? Sempre o bom pagador acaba pagando uma parcela do mau pagador. O problema é o seguinte: quando 99 bons pagadores pagam por um mau pagador, ok. Quando 50% de bons pagadores pagam por 50% de maus pagadores, você tem um ruído muito grande e começa a elevar a taxa de juros de tal forma que você começa a fazer o que a gente chama de seleção adversa. Ninguém que pode pagar quer mais tomar esse crédito e só vai sobrar ali devedor duvidoso. Então, quando eu chego numa certa taxa de juros, o Banco Central olha e fala: o que você está fazendo? Você está financiando quem você sabe que não vai pagar. Você quer rapidamente recolher o que consegue, porque você não está esperando receber o principal da dívida. Então, esse devedor é um devedor duvidoso para você. Então, ou seja, você não vai poder mais fazer esse tipo de crédito, em tese, quase doloso. Né? Eu estou entrando lá, já sei que o cara não vai pagar, mas eu vou retirar o que eu posso dele enquanto isso. Portanto, quem vai sobrar fazendo rotativo e outros tipos de crédito é quem tem uma maior probabilidade de pagar. E aí a taxa de juros pode cair, porque eu tenho uma seleção menos adversa. E esses aqui você vai jogar na sua contas na perdas para devedores e devedores duvidosos, com todos os efeitos que isso tem. Parece razoável, né? Porque aí eu não estou falando qual vai ser a taxa de juros, eu não acho bom tabelar, mas regras desse sistema, isso é do Banco Central. O Banco Central é emprestador de última instância e ele tem que também zelar pela rigidez do sistema financeiro. Quando ele olha isso acontecer, ele fala: poxa, o banco está correndo um risco que ele nem sabe que ele está correndo. Ele não deveria ter uma gestão tão temerária. Então ele fala: isto aqui para mim, daqui para frente é gestão temerária, eu não vou permitir. É mais ou menos isso. Não, porque eu ia comentar, claro que a gente teve uma questão de juros em alta nesses últimos anos, mas na prática os juros do cartão de crédito estão altíssimos. Nos últimos 70 anos, mais ou menos. Então, né? Exato. Então, assim, não sei nem se teve também esse efeito prático de... Acho que não, né? Acho que não. Se a gente, mesmo tirando, vamos contar que a Selic não estivesse tão alta e tal, 437, mais ou menos. A Selic, ninguém toma dinheiro no overnight, no curto prazo. Falar da Selic como se ela tem influência na taxa, a influência dela na taxa de longo prazo é mínima. Inclusive, se você baixar muito a Selic sem ter as condições para isso, a taxa de longo prazo abre. Né? Porque fala: estão fazendo besteira, então já não empresto mais no longo prazo. Ninguém toma crédito do dia para a noite. Né? Isso é interbancário. A Selic regula o mercado interbancário. Sim, total. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso webcast Bora Varejar e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de crédito parcelado, tá bom? Fica aí, não saia, daqui a pouquinho a gente está aqui. Olá, a Ana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Olá, voltamos aqui com o nosso Bora Varejar, falando de parcelamento, de crédito. Estamos aqui com o Henrique Weaver, da PagaLeve, e o Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio. Henrique, como o parcelamento afeta a tomada de decisão dos consumidores, você vê na hora de fazer compra? A gente já falou um pouco disso no primeiro bloco, que é algo que é meio que cultural até do brasileiro, né? Mas como você acha que isso afeta, de fato, uma decisão de compra? Bom, o parcelamento hoje é uma ferramenta super importante, né, para o consumidor, principalmente para você casar, né, o seu fluxo de caixa com o seu poder de compra. Tem uma diferença aqui entre receitas e despesas de uma pessoa qualquer. Estou falando principalmente de pessoas assalariadas, né? Você tem uma relativa estabilidade do que você sabe que vai entrar todo mês, assumindo que a pessoa tem um emprego assalariado e que ela não é demitida.
então uma relativa estabilidade de entradas, mas as saídas elas são um pouquinho mais imprevisíveis. Então, você tem que conseguir planejar as suas compras dado o seu fluxo de caixa. Então, o parcelamento bem usado é uma baita ferramenta para você conseguir casar melhor esses dois lados, né? O fluxo de caixa e o seu poder de compra. Então, eu vejo com muitos bons olhos ter formas e ferramentas cada vez mais eficientes para conseguir dar para a população essa ferramenta, que o Brasil é um case em relação a esse tipo de oferta. O outro lado, que é o cuidado que tem que ter, né? Para a pessoa não ter um super endividamento, não pegar mais do que consegue pagar. Então, esse lado tem que ser não só controlado, mas muito mais para o lado de educação financeira, né? Então, ele afeta a decisão em relação a aumentar possibilidades, né, que o consumidor pode ter. Como que você vê, Pina, essa questão de afetar ou não o comportamento do consumidor? Afeta. E isso também que o Henrique falou de endividamento, inadimplência, enfim. Não, sempre afeta. A gente tem que primeiro lembrar que o brasileiro tem uma renda média relativamente baixa. Existem alguns brasileiros com altíssimo poder aquisitivo. Então, o problema do brasileiro é um pouco de educação financeira melhoraria? Sim. Porque a gente fala, ele paga 2 vezes a geladeira. Cansei de responder em entrevista sobre isso. Eu falo assim, mas quando quebrar a geladeira do cara, eu falo para ele, não, você espera, vai estragando todos os seus alimentos, enquanto você vai juntando a poupança. Não dá para você mensurar a necessidade de uma pessoa. Então, claro, um pouco de planejamento financeiro a gente deve fazer. O brasileiro é muito ansioso. Tem um livro muito legal que é O Valor do Amanhã, do Eduardo Jané da Fonseca, que ele mostra o brasileiro é quase infantil em certas coisas, pela ansiedade, quer comprar antes. Então, certas coisas talvez a gente pudesse postergar em uma educação financeira para ver qual é a vantagem que a pessoa tem em poupar e comprar mais tarde. Valeria a pena. Mas com uma renda baixa, aquela perguntinha, esse Natal vai ser o Natal das lembrancinhas? É esse, o passado, o futuro e por muitos anos. Com essa renda do Brasil, $8.000 de renda per capita média, o salário é menor do que isso. Tem os tributos, e aí eu distribuo, porque isso é a média, gente ganhando mais, uma boa parcela da população ganha menos, não dá para eu ter outra alternativa. Uma das alternativas de aquisição é, então, portanto, parcelamento sem juros ou parcelamentos. Né? Mas tem que tomar cuidado, porque se eu estou parcelando porque eu não tenho capacidade de pagamento agora, significa que no futuro eu vou ter que consumir ainda menos para poder fazer frente aos pagamentos do passado. Esse é o grande risco, é o descontrole. Então, quando eu vou comprar uma coisa que é once and for all, uma vez só, a geladeira que eu falei, não tem grandes problemas, porque o meu orçamento em tese estava organizadinho e aconteceu um problema, quebrou a minha geladeira. Mas eu não compro todo mês a geladeira. Quando eu começo a parcelar aqueles itens que todo mês eu tenho que comprar de novo, em algum momento a primeira parcela vai se juntar com a segunda, que depois vai se juntar com a terceira, e eu estou com a conta cheia já, fazendo compras de correntes, e eu não tenho mais a folga no orçamento que eu tinha no passado. Aí sim eu posso entrar em inadimplência. Então, é um misto na renda baixa, é um misto da falta de educação financeira, que eu reputo que não é o maior problema, e sim a renda baixa, e também a necessidade que a gente tem de ter o máximo de instrumentos possíveis enquanto a renda não cresce para a venda. Mas, novamente, o lojista tem que tomar cuidado, os bancos têm que tomar cuidado, e o consumidor, os financiadores, né? Os credores e o consumidor tem que tomar cuidado. Um volume grande de inadimplência não pega todo mundo em má situação. Não é algo razoável para ninguém na economia. Ô, Fábio, você falou agora de educação financeira. Pergunto para vocês dois. Falta educação financeira no Brasil, para o brasileiro? E falta. O que isso poderia acarretar tanto para o consumidor quanto para o mercado, né, para frente? Se, de repente, a gente conseguisse colocar essa educação financeira a partir de hoje, assim, para frente, o que isso poderia acarretar? E não viria acompanhado da renda, do aumento de renda, talvez, né? Então, vamos partir da nossa renda atual, etc. Então, eu não vou colocar nessa regra da falta de educação financeira, o fogão quebrou, a geladeira quebrou, bens de primeira necessidade, não tem como viver sem, né? Ou aconteceu alguma coisa, eu tenho que fazer uma pequena reforma na minha casa, alguma coisa relevante, não tem como viver sem portas. Então, isso não é questão de educação financeira, isso é uma necessidade que ocorre. Mas vamos pensar numa aquisição, eu poderia primeiro pensar, dá para fazer poupança? Para quem pode, nem todo mundo que pode faz. Portanto, nesse momento da geladeira, etc., talvez não precisasse recorrer a crédito. Vamos pensar numa outra coisa, eu fiz essa brincadeira uma vez na FEComércio, precisaria refazer todos os cálculos, mas para comprar um carro, eu vou com meu filho de 18 anos, ou minha filha de 18 anos, e eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu tenho que pagar uma parte de entrada, que acho que era 20% do meu cálculo.
e 5 anos de financiamento. Eu calculei quanto eu pagava de juros, chegava lá no final de 5 anos, eu pegava o meu carro, que já estava inteiro pago, entrava de novo na concessionária e fazia tudo de novo. Ele dava ele como entrada e ia fazendo assim até os 70 anos, 75 anos, eu não lembro como é que eu fiz. Se eu fizesse o contrário, com 18 anos, falo, não, nós vamos esperar até os 23, vou pegar a prestação, a entrada, mais as prestações, em vez de pagar juro, eu vou receber juro por isso, e quando eu chegar no 5º ano eu compro à vista, vai sobrar alguma coisa, eu aplico e faço sempre isso. Dá uma diferença de R$1 milhão na conta de uma pessoa. Não é nada trivial, não é pouco dinheiro. A brincadeira é, como é que você segura um adolescente de 18 anos para não comprar o carro, né, naquele momento? Mas a resposta lógica é o seguinte, por que você não começou a fazer isso quando ele tinha 13? Então falta educação financeira, faça quando ele tem 13. Então, tem pessoas que não têm como recorrer, não adianta ter qualquer educação financeira que o cara não tem renda para fazer frente ao orçamento corrente. Se acontecer alguma coisa, então, quebrou uma perna, precisa de um pronto-socorro. Poxa, o cara não vai ter outra saída. Agora, existe também gente que não faz poupança. Eu tive colegas, engenheiros, em tese sabem fazer conta, que tinham poupança e dívida em cheque especial na época. Eu falei assim, escuta, não vou falar o nome da pessoa, eu falei assim, escuta, você é amigo do Olavo Setúbal? Não, porque você é meu amigo. Tu faz o seguinte, eu te dou esse dinheiro, você paga o banco, que era o Itaú no caso, e passa a pagar a prestação para mim. Pelo menos eu sou teu amigo, a gente sai. Não é possível, você tem esse dinheiro, mas se eu tirar o dinheiro da poupança, nunca mais eu faço poupança. Eu falei, meu camarada, logo os caras vão tomar a sua poupança diante da sua dívida. Então, gente que sabe fazer conta, não fez uma conta básica de planejamento financeiro. Na minha opinião, acho que tem 2 aspectos de educação financeira que não é a educação financeira que você aprende em faculdade de business, né? É uma coisa muito mais prática. Acho que tem 2 elementos que, se esses 2 elementos forem cumpridos ou forem feitos na população em geral, já dá um baita de um avanço. O primeiro deles é psicológico. As pessoas se comportam de acordo com referências que elas têm, que elas observam na vida dela. Muita gente está acostumada a ver as pessoas, os pais, os tios e amigos, olhando a parcela em vez de olhar o preço total, então tá acostumado a se endividar como uma coisa natural, né? Se endividar não é natural, como você falou, quebrou a geladeira, quebrou a porta, puta, beleza. Necessidade, né? Mas então assim, o modelo de comportamento, ele tá deturpado hoje. Então eu acho que o primeiro efeito é psicológico. E tem um segundo efeito mais prático, que é saber calcular, fazer conta de juros, né? Então muitas vezes o preço do negócio que você compra vai ficar 2, às vezes 3 vezes mais caro do que o preço do item no geral. Então essa parte básica de saber fazer contas simples, para mim também é uma coisa que ninguém faz e que deveria fazer. Então, acho que tem muita coisa legal de matemática financeira e de coisas avançadas, né, que pra gente pode parecer óbvio, mas se essas 2 coisinhas básicas estivessem no dia a dia das pessoas, seria um baita passo em relação ao que a gente tem hoje da irresponsabilidade de gastos, e que não é culpa dessas pessoas, né, é o que elas aprenderam e viveram ali no dia a dia. Eu tenho 103% de concordância com isso, porque, na realidade, essas pessoas estão com esse modelo mental de parcelar, olha, cabe no bolso, acabou. Então, fazer contas básicas, ajuda você a mudar esse modelo mental, mostrando qual é o prêmio que a pessoa vai ter, né? Então, para mudar esse comportamento, eu preciso mostrar para o cara que, olha, esse comportamento faria com que você tivesse isso, isso e isso. Nesse livro que eu falei do Eduardo Gernet da Fonseca, ele lembra de uma brincadeira com crianças, que ele fala, eu ponho um pedaço de bolo, ele chama de confeito, se vocês conseguirem resistir meia hora na sala sem comer o bolo, eu dou 2 pedaços. As crianças comem o bolo, não aguenta 10 minutos. Isso é um comportamento infantil, não conseguir esperar pelo futuro. A gente não tem que infantilizar toda uma população que está fazendo muito disso. Mas eu quero agora. Mas você sabe o prêmio que você vai ter, né, se você conseguir esperar ou fazer certas contas? E, novamente, não é para aqueles acidentes, ou para quem não pode. Existe gente que pode e que simplesmente tem esse modelo mental. Poxa, eu vi todo mundo parcelando tudo a vida toda, por que não fazer isso? Mesmo quando não é tão necessário o que eu vou adquirir. Então, eu concordo 103%. Eu ia perguntar se vocês acham que tem essa coisa imediatista, assim, o consumo de pequenas coisas mesmo, às vezes, né? Se não existisse isso, não existia a compra por conveniência. Ela tem que existir, é natural, é super legal, mas há um controle, há um equilíbrio entre o avarento, né, com o jovem avarento que estraga a tua vida inteira e quando você chega na velhice não fez nada, mas também o jovem muito ousado vai chegar na velhice e vai ter um problema. A sua juventude não pode estragar a sua velhice não pode estragar a sua juventude. Isso vale também para consumo. Você é avarento, Gustavo? Cara, a hora que o Henrique falou assim, porque tem a gente, né? Sim. Eu me coloco, assim,
Vamos dividir em duas fases, né? Cara, tipo, eu sou formado em jornalismo, né? Eu estudei... Não sabe fazer conta, né? Jornalista adora falar isso. Né? Mas eu estudei em escola particular, fiz uma faculdade particular, me formei em jornalismo e tal, e fui fazer uma pós-graduação na GV, que tinha uma parte financeira como uma da grade do currículo ali, né? Cara, e foi só ali, com meus, sei lá, 30 e tantos anos, que eu fui aprender e me dar conta de determinadas coisas. Por isso que eu fiz essa pergunta da educação financeira. E eu acho que se a gente tivesse contato, se a gente, população, todo mundo, né? Se a gente tivesse contato, eu não estou falando para matemática avançada, né? Mas com determinadas coisas, determinadas situações, determinados exemplos, na nossa infância / juventude, acho que a gente evitaria muitos problemas. Acho que sim. Conceitos básicos, às vezes, né? Vamos voltar um pouquinho aí no passado. E aí você até citou exemplos de varejistas que tinham crédito, crediário. O Henrique falou de crediário também, que não é um modelo que dá muito certo e tal. Mas como é que a gente foi evoluindo aqui no Brasil, especialmente, que é um modelo muito particular do parcelamento que existia antes para o parcelamento que existe hoje, considerando, inclusive, essas modernidades que a gente tem, assim, de onde a gente veio e para onde a gente está. Para onde a gente vai. A gente veio do cheque especial e está no modelo que a tecnologia permite. O brasileiro tem os aspectos positivos também. O brasileiro é louco por tecnologia. É verdade. O nosso sistema bancário de financiamento é de primeiríssimo mundo. As startups que estão nesse mercado são extremamente eficientes. Então, com a tecnologia, o que permite, e com o nosso... Parcelamento é uma coisa tão antiga no Brasil que cheque pré-datado era a coisa mais comum que existia, né? Parcelamento em cheque, né? Isso evoluiu do cheque pré-datado para instrumentos mais sofisticados como o dele. Eu acho que o estado da arte sempre está para chegar, mas o Brasil está sempre updated em tecnologia, em uso de tecnologia, inclusive... Porque ele falou que tem 38% das pessoas que não têm cartão, mas tem 62% que tem. E no Brasil a gente bancarizou, por exemplo, na pandemia, 60 milhões de pessoas em um mês. Né? A Caixa Econômica fez isso. E tem mais celular do que população no Brasil. E a maioria já é smartphone. Então, o brasileiro está equipado para fazer frente a esse mundo tecnológico. E a tecnologia está proporcionando produtos como o dele. O carnezinho veio depois do pré-datado, então... Acho que o carnê veio antes, o carnê vem antes, ele mas... sempre existiu, né? O carnê vem da época de Cristo, né? Mas ele é minúsculo, né? Assim, talvez, se você pega em total de transações, ele tem um número, mas em número de varejistas que oferecem, ele é ínfimo, ele é muito pequeno. É um modelo que não funcionou. Você pode até falar assim, eu vejo na televisão sempre, Casas Bahia, mas é um modelo que não funcionou em termos de escalabilidade para a quantidade de varejo. O risco fica muito alto, exato. Mas para mim, uma das maiores disrupções que está sendo feitas agora em termos de parcelamento é a que está acontecendo agora. Então, teve lá cheque pré-datado, cartão com parcelamento, que hoje, sei lá, quase 80% das transações de cartão são parceladas, crediário no paralelo que tentou ali. Mas qual que é o grande ponto? Se você olha 2 anos para cá, né, a quantidade da carteira de rotativo dobrou, né, ela deu um salto. Inadimplência acompanhou, subiu, foi lá para cima. E aí, o argumento dos bancos agora para não baixar juros, é que eles falam, olha, se eu baixar muito os juros do cartão na canetada, eu vou diminuir muito a quantidade de pessoas que vão ter acesso a crédito. Mas por trás disso tem um elemento que não se discute muito, que é a capacidade de você conseguir separar o joio do trigo. Para quem que você pode aprovar um crédito? A capacidade de aprovação, no processo de underwriting, de aprovação de crédito hoje, no Brasil, ela é muito rudimentar, na minha opinião. Né? Eu estou incluindo todos os bancos, no geral, todas as grandes empresas que fazem crédito. Por quê? Porque você olha uma quantidade limitada de fatores. Você olha renda, endereço, score de crédito. Você olha ali meia dúzia de coisas, toma uma decisão e você, tirando algumas exceções como imóveis, tal, você não sabe o que a pessoa vai fazer com o dinheiro. Tá? A nova onda de iniciativas de crédito, incluindo a Paga Leve, ela faz um tipo de aprovação que ela é uma aprovação pós-fato. Tá? Então, primeiro eu vejo que tipo de compra está vindo desse consumidor, dessa consumidora. Eu olho todas essas características, na Paga Leve são mais de 25 variáveis que a gente olha, então a gente olha, então no limite, se a cor da camiseta for uma coisa que vai mexer um ponteiro no nível de adimplência, eu estou exagerando, mas se isso for mexer o ponteiro,
o algoritmo vai aprender, então é tudo feito por inteligência artificial, ele vai aprender, ele vai incorporar que esse pequeno detalhe mexe o ponteiro em nível de inadimplência e ele vai incorporar esse fator na hora de aprovar ou não o crédito. Então, na PagaLeve, por exemplo, eu não queria falar muito da PagaLeve, mas já falando, a gente aprova pós-fato, demora só 2 segundos, porque é com inteligência artificial, então ele é super rápido, mas você consegue separar o joio do trigo em um nível exponencialmente melhor e mais eficiente do que qualquer outra iniciativa de crédito até então. Então, com isso, você consegue aprovar mais gente e você consegue, com isso, ter economics melhor, porque você não precisa cobrar tanto para cobrir a inadimplência que você vai ter ali depois. A quantidade de dados que tem hoje disponível torna esse momento realmente especial, né? E a rapidez que dá para analisar esses dados. Você falou do score. O score também era uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo, né? É uma coisa, sei lá, de 10 anos para cá, talvez a gente tenha esse score de crédito. Não, o score da forma que a listagem, a lista positiva e tal, mas todos os bancos financeiros tinham. O que ele está falando é que nós temos tecnologia suficiente para fazer algo melhor. Inclusive, eu quero saber, me avisa a cor da camisa para eu nunca ir com a cor errada, tomar um crédito. Mas é óbvio, com um lago de dados enormes, se você tiver a inteligência correta para fazer o algoritmo correto, você vai minimizar e vai fazer uma seleção positiva, ou seja, o mal pagador vai ser cada vez menos e a taxa de juros pode ser menor. Eu estava me referindo ao score positivo, exatamente. Vocês acham que o score positivo mudou alguma coisa na nossa vida do consumidor brasileiro? Eu não vejo grandes mudanças, pelo menos por dia a dia. Talvez, e aí eu não posso falar, talvez para uma aquisição de um imóvel, um automóvel tenha mudado. Mas eu não vejo grandes mudanças no dia a dia ainda. É cedo. Esse é um instrumento que os americanos têm isso para muitos e muitos e muitos anos. Então você vai avaliando, o cara faz várias compras parceladas, né, com esse score, e você vai avaliando o perfil do comportamento de pagamento dele. Ele está tentando fazer isso através de um algoritmo. Mais do que todos aqueles dados, qual é o comportamento de pagamento desse tipo de pessoa que está comprando isso que já comprou. Exato. Né? É isso que ele está fazendo. Então, mas o score, ele tem um substituto, acho que até melhor do que o score positivo. Eu não vi funcionar muito bem ainda. Ele tem uma acurácia percentual um pouquinho maior, mas ele é mais caro também de comprar. Então, é uma balança. E a gente usa também, a gente usa score positivo, a gente usa tudo que um banco normal usa, que é a primeira camada de dados da pessoa, mais essa camada de inteligência artificial para olhar a transação. Então, isso também é levado em conta nesse processo de análise. O score positivo não piora, evidentemente, ele não piora a análise, mas eu não acho que é um grande avanço. Eu acho que é um passo necessário. Falava-se tanto disso, né? Antes, assim, isso vai mudar o mercado de crédito. O problema é a expectativa que se cria. Então, isso demora anos para fazer efeito. Eu preciso ter uma piscina de dados enorme. Eu preciso ver o comportamento do cara durante 10 ou 20 anos para começar a falar, olha, esse cara compra e paga direitinho. Mas tem uma questão também que eu acho super interessante, que é de modelos mentais e psicológicos. Né? Porque você pergunta, Ayana, você comprando uma passagem aérea parcelado ou comprando um sapato parcelado, você vai ter o risco de inadimplência diferente? Uma pessoa qualquer falaria, não, seria idêntico ao meu comportamento de pagamento. Eu já tenho em casa, outro não tem. Mas na prática, o item sendo comprado influencia bastante na propensão da pessoa pagar ou não as parcelas futuras. Né? Então, esse é um dos exemplos, mas tem muitos aspectos de modelo mental que nem a gente sabe, mas que o algoritmo, com milhões de transações, ele vai detectando e vai construindo história. O item físico, você diz assim? O item, a categoria, tudo, exatamente. O item que a pessoa compra influencia bastante... Se vai ser parcelado ou não. Influencia bastante o risco da pessoa me pagar ou não. Caramba. E o que por exemplo... não favorece isso? Quanto mais discricionário é o item, maior o risco que eu tenho de não receber, né? Ou seja, uma coisa que a pessoa precisa muito, se a pessoa precisa comprar compras de supermercado para subsistência, o risco dela não pagar é maior. Outro ponto, coisas que são mais etéreas, né? Eu dei o exemplo de passagem aérea. O risco também é um pouquinho maior, porque geralmente a pessoa compra, passou a viagem, ela tende a não pagar. São vários aspectos, né? Esses são 2 que são importantes. Curioso isso, né? E é natural, às vezes, o pensamento da pessoa, né? A pessoa pensa isso naturalmente, sem perceber que está fazendo isso, né? Sem que mas não é uma mudança gigantesca, é uma mudança de alguns pontos percentuais, mas isso numa massa de bilhões de transações, de reais de transação, faz muita diferença, né? A diferença entre você ser lucrativo ou não ser lucrativo. Né? Claro, exato, que é fundamental, né? E para finalizar, queria perguntar justamente como vocês acham que crédito ou compra parcelada, enfim, se relaciona com fidelização. Fidelização é uma palavra difícil de usar hoje, né? Porque o consumidor tem acesso a varejistas vários, enfim, inclusive que não estão do lado da casa dele, estão fora, estão no e-commerce e tudo mais.
Então já é difícil você fidelizar alguém. Vocês acham que crédito é um instrumento de fidelização ainda importante para o varejo? Eu acho que muito, sem dúvida. Então, a gente olha para clientes que... Eu vou continuar dando o exemplo da PagaLeve, que é onde a gente olha no dia a dia. Clientes que não tinham muitas opções de parcelamento ou opções adequadas, depois que colocam uma certa opção, eles têm um índice de retorno, de recompra muito mais alto, né? Então, assim, qualquer coisa que a loja vai oferecer, desde a qualidade do produto até a localização, influencia. Forma de pagamento também é uma coisa que influencia no retorno. Então, esse aspecto faz parte da oferta do produto, quase, né? O tipo de parcelamento e de oferta de pagamento. Tem um outro componente que é o de timing, né? O de tempo. Então, tudo ou mais constante, quanto antes a pessoa terminar de pagar o produto que ela comprou na sua loja, mais cedo ela vai estar liberada para comprar mais alguma coisa, né? Então, a gente tem casos de lojas onde a gente tinha cartão de crédito, só tinha um cartão de crédito para fazer um parcelamento, que era uma parcela que durava ali 3, 4 meses em média. O nosso parcelamento é bem mais curto, né? Ele dura 45 dias só, ele é super curto. Então a gente conseguiu, em alguns casos, quase que dobrar a recorrência, né? Ou seja, o número de pessoas que recompra em até 6 meses. Eu tenho dificuldade de analisar exatamente quanto. Claro que é mais... A concorrência hoje é uma corrida com os melhores fundistas do mundo, atletas de altíssimo nível, tudo conta. Claro que o crédito é um desses fatores. Agora, é engraçado, você pega uma plataforma de vendas, onde vários lojistas se juntam naquela plataforma. Quem está me dando crédito para o cliente que está vendo, não é nenhum daqueles lojistas. E, claro, eu uso algumas plataformas e olho lá, se eu vou pagar à vista ou não, depende se vai ter juro ou não. E eu escolho até um número de parcelas que é sem juros, dali para frente eu não pago mais. Já virou um comportamento meu, mas veja, eu entro em determinadas plataformas porque eu sei que eu vou escolher como é que eu vou parcelar ou não parcelar. Então, claro que é um diferencial. Mas veja, não é mais o diferencial naquele caso dos lojistas, porque eu compro de vários lojistas distintos ali. Então, é muito complicado, é mais um fator. Eu acho que a conveniência também é muito importante. A gente tem compras próximas à localidade, mas quanto mais apertado for o orçamento, o principal é o preço. Quanto mais apertado o orçamento, o principal fator de decisão é o preço. Quanto menos apertado for o orçamento, começa a entrar conveniência, ansiedade, uma série de outras coisas. Quer dizer, o cara que não tem renda, ele não tem tempo para ser ansioso para comprar as coisas, né? E se ele tiver urgência, ele vai ter que parcelar, mas não vai ter muitas outras alternativas. Acho que é mais um ponto de fidelização, não é o único, não. Sim, muito bem. Super papo, mais algum complemento, Gustavo? Sim, a gente esqueceu de falar com eles até antes de começar a gravar o episódio, do nosso momento checkout. Ah, é verdade. Verdade. Nosso momento checkout é no final do episódio, a gente pede para os nossos convidados se dirigirem. Eu que falo aqui, o pessoal mais velho lembra quem falava isso, a lente da verdade. E dar o seu recado final para quem está nos assistindo, né, sobre o que quiser, sobre o que a gente falou aqui, enfim. E aí vamos para o momento checkout. Henrique, Fábio, quem quer começar? Os mais jovens. Olha aí. Bom, primeiro, agradecer o convite de estar aqui com vocês. Super legal poder bater esse papo. Então, ainda mais com o Fábio, que é super especialista, muito inspirador poder ouvir do Fábio também com vocês. Para mim, o recado é muito mais de consciência, né? Pensando em consumidores, né? Olhando para o consumidor, comparem preços, né? Façam contas. Acho que só essas coisas simples do dia a dia, de não se deixar levar muito pelas emoções, de realmente olhar e comparar, para mim isso já é um primeiro grande passo que vai ajudar bastante, né? Para os varejistas é algo similar, né? Então, acho que o varejista que não se atentar para as inovações e para as novas formas de pagamento, acho que tende a ficar um pouquinho para trás. Então, acho que esse ponto de abraçar o novo e de olhar novidades pode ser um negócio super importante e impactante para o resultado financeiro no fim do mês. Eu me arrependi de deixar ele falar primeiro, que eu ia falar mais ou menos a mesma coisa, agora eu tenho que pensar rapidamente. Na realidade, de certa forma, a informação é a mesma coisa, né? A informação para os dois lados é a coisa mais importante. O consumidor fazer boas análises do seu orçamento, das suas necessidades. Comprar é muito gostoso, faz parte do conforto, todo mundo gosta, mas deixar de pagar é muito desagradável. Então, o consumidor tem que fazer suas análises e a necessidade e a oportunidade e a capacidade de pagamento. Do mesmo lado, do mesmo jeito, o varejista tem que saber quais são os seus instrumentos, quais são os mais eficientes para atrair e manter o consumidor dentro da sua loja e comprando sempre, né? Não só uma vez. Então eu tenho que
Eu tenho que ter estratégias que eu tenho que satisfazer o cliente também. E às vezes entupir o cliente de produtos e de prestações talvez não seja exatamente a melhor maneira, porque eu reduzo recorrência, por exemplo, né? Mas claro, o que o varejista mais quer é vender e o que o consumidor mais quer é comprar. Então essa união é bastante feliz. A gente tem que fazer isso de uma forma equilibrada. Informação é tudo. Muito bom. Fábio Pino, assessor econômico da FEComércio, super obrigada aí pela entrevista, pelo podcast, prazer. pela participação. Prazer. E o Henrique Weaver, CEO da PagaLeve, super obrigado também, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado. Gustavo Gruman, editor do Mercado de Consumo, obrigada mais uma vez pela companhia, pelos insights aí, pela troca de ideias. Muito obrigado, é sempre bom e enriquecedor participar do Bora Varejar. É isso aí, me faço dele também as minhas palavras. É muito bom ter vocês aqui acompanhando a gente toda semana com o episódio novo do Bora Varejar. A gente nesta semana falando de crédito parcelado e nas outras a gente fala dos temas mais diversos que tem a ver com varejo de consumo, com food service, com franquias. Enfim, tudo que você quiser saber sobre esses assuntos, você acompanha aqui no podcast e também no nosso site, mercadoconsumo.com.br. Obrigada e até a próxima.